afirmam que são ansiosos. Eu sou ansiosa. E eu escuto isso o tempo todo, né? E vejo isso acontecer mais do que eu gostaria. Por quê? Porque isso é uma identificação. Eu estou me identificando com o sentir. E isso não é o sentir. Isso não é o guia. Não é. Porque, sabe aquela música, eu nasci assim, você sempre assim? É isso. Então, eu não sou ansiosa. Eu estou ansiosa. Existe algo em mim que está agindo com ansiedade. E aí tem um capítulo à parte em relação à ansiedade, que tem até uma live que eu já fiz sozinha, fiz com um amigo meu que escreveu um livro maravilhoso, Dialogando com a Ansiedade, o Enio Brito, excelente gestalt terapeuta, maravilhoso profissional, que fala muito bem sobre isso. Então, assim, existe uma relação com a ansiedade que ela não é adequada. E eu escuto isso, inclusive, de profissionais. Então, ninguém a gente não a gente tem algo em nós que está assim, né? E aí, por isso que eu falei do sentir com, né? Que aí, assim, quando eu abro espaço, quando eu crio um ambiente acolhedor, amoroso para este sentir, eu vou pro meu segundo elemento. Esse é o primeiro. O segundo elemento, eu vou desenvolver uma linguagem própria para quando eu abro esse espaço em mim de acolhedor, amoroso. Porque na hora que eu estabeleço uma comunicação através de uma linguagem própria, lembra no início da live? Psicoeducação, educação é um método próprio. Então existe uma metodologia, existe uma linguagem da presença, uma linguagem que favorece trazer esse senso de percepção de que algo em mim está assim, está assado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Então, se eu estou abrindo esse espaço e eu vou estabelecendo uma linguagem, segundo elemento, própria, né? Eu estabeleço uma relação com isso. Por exemplo, eu sou ansiosa, não. Tem algo em mim que está ansioso. Por isso que o tratamento da ansiedade, por exemplo, ele muitas vezes leva as pessoas para um estado crônico que precisam ir para medicações, vão buscar os psiquiatras para isso. E é importante, sim, porque tem um desequilíbrio químico aqui que não favorece esse trabalho de entendimento. Mas a paralelo a isso, a importância de se buscar um trabalho de autoconhecimento, um psicólogo, para poder entender e compreender o que isso em mim está ansioso. Porque ele quer... Lembra que o sentir é um guia interno que nos leva a uma direção correta? Então, se eu estabeleço esse espaço e se eu trago uma linguagem para trazer, para desenvolver uma relação, e essa comunicação vai desenvolver uma relação com isso em mim que está ansioso, a coisa pode se aprofundar. Esse contato, ele vai se aprofundando. Porque é igual quando a gente conhece uma pessoa, né? E a gente primeiro vai conversar, vai conhecer, a pessoa vai falar dela, você vai falar de você estabelecendo um contato, você está se comunicando, você está percebendo, você está sentindo, e aí isso vai se aprofundando. As pessoas